lá em Gênesis capítulo 3, aleluia, Gênesis 3, versículo 9, pode pôr no versículo 9, aleluia, Gênesis 3, 9, põe o 8, não, põe o 6, vai, vamos lá do 6, aleluia, vamos ler do 6 em diante, que eu acho que vai ficar mais claro para os irmãos. Põe no 4, põe no 4, eu já ia direto, mas eu estou pensando aqui, eu acho que se eu for direto, vamos do 4, vai ficar mais fácil para você compreender. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do que, irmãos? Do mal. Conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore vamos ler essa parte comigo? Árvore desejável para dar entendimento. Opa! Como que ela sabia que a árvore era desejável para dar entendimento? Só olhando o fruto? Dizendo D'Artagnan, porque a serpente falou. Mas deixa eu continuar lendo, depois eu entro no que eu quero dizer. Vamos lá. Tomou do fruto e comeu. E fez o que, irmãos? Deu também para quem? Deu para o marido também. E o marido fez o que? Comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que estava no jardim pela viração do dia, esconderam-se do que, irmãos? Da presença do Senhor. Nós estamos 21 dias aqui jejuando, porque nós queremos a presença de Deus na onde? Na nossa casa, amém ou não? Na nossa família, na nossa vida, amém? Você quer a presença de Deus na sua vida, sim ou não? Você quer mesmo a presença de Deus lá na sua casa, sim ou não? Você já desfrutou em algum momento da presença de Deus de uma maneira poderosa, amém? Quem já desfrutou sabe que a melhor coisa que existe nesse mundo, nessa terra, nesse universo, chama-se presença de Deus. Cutuca seu irmão e fala para ele: presta atenção na palavra, meu irmão. Deus quer falar com você nessa noite. Aperta o cinto aí que hoje vai ser forte. Presença de Deus é tudo que você precisa. Eu sei que muitos aqui ainda talvez tenham dificuldade de entender isso, de conseguir perceber isso, que a presença de Deus é tudo que você precisa. A presença de Deus é que vai trazer sentido à sua vida, é que vai trazer realizações, é o que vai trazer sentido ao seu lar. É a presença de Deus que traz cor, que traz sabor, que é a presença de Deus que traz na nossa vida alegria, paz. Ele é a própria alegria, Ele é a paz, Ele é o próprio amor, e aonde Ele se manifesta, o amor, a alegria, a paz se manifesta também, amém? A presença de Deus é o que nós precisamos. Mas um homem, depois que comeu o que não deveria, o Senhor chega no jardim, o chama e ele faz o quê? Esconde de quem? Da presença do Senhor. Tem muita gente que vive uma vida escondida de Deus. Por quê?
Porque alguns correm. E ainda falo, irmãos, vamos começar 21 dias de jejum. Quando eu anunciar que nós vamos começar 21 dias de jejum, você tem que ser o primeiro a falar, eu quero isso para a minha vida. Ainda mais que nós estamos orando e jejuando pelo quê? Presença de Deus na nossa casa, na nossa família. Por que isso? Porque isso é o mais importante, é o principal, é o que nós queremos, amém? Ou você está querendo a presença do presidente? Ou você está querendo a presença do prefeito? Ou você quer a presença, né, de alguém importante? Não tem ninguém mais importante que o Senhor Jesus. E não tem ninguém que pode fazer coisas poderosas na sua vida a não ser o Senhor Jesus. Então decida-se pela presença dEle hoje. Amém mesmo? Amém. Esconderam-se da presença do Senhor o homem e sua mulher, por entre as aves do jardim. Vamos ler o versículo 9 em uma só voz? 1, 2, 3 e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás, ó homem? Você não acha curiosa essa pergunta, não? Você está conseguindo ler a Bíblia junto comigo? Ou não? Eu acho que não. Não. Quem que fez a pergunta? Deus fez a pergunta. Deus não fez a um homem, porque o homem estava escondido. Não. Qual foi a pergunta que ele fez? Cadê você? Está entendendo agora? Deus estava brincando de pigue-esconde. Alguém já brincou de pigue-esconde aqui? Então, acho que aqui foi inaugurada essa brincadeira, pigue-esconde. O homem escondido e Deus lá achando ele, procurando ele. Cadê você? Onde estás? Ó Adão, ó Eva. Você não acha interessante que em Apocalipse tem uma cena dessa? Em Apocalipse capítulo 3, para a igreja de Laodiceia, Deus também está lá batendo na porta, atrás, sabe de quem? Do homem, que resolveu entrar para casa, fechar a porta e deixar Deus de fora. Mas nesse dia nós estamos jejuando, sabe para quê? Para colocar a presença de Deus para dentro, de fora do Senhor não fica, é dentro que Ele vai ficar, amém ou não, meu irmão? Porque nós queremos Deus é dentro. Mas veja que coisa, Deus está aqui brincando de pigue-esconde e tentando achar o homem, mas Deus não é conhecedor de todas as coisas? Quem acredita que Deus sabe todas as coisas, diga amém. Quem aqui nem ora? Por que não ora? Deus já sabe, pastor, não precisa nem de orar. Quem aqui acredita que nem precisa orar porque Deus já sabe? Não diga amém, fica quieto. Não, tem gente que fala, não vou nem orar, Deus já sabe o que eu quero. Ele sabe mesmo, sim ou não? Sabe, mas aqui ele sabia onde Adão dava, sim ou não? Sabia, mas por que ele estava perguntando? Se ele sabia, por que pergunta? Continua, guarda aí na sua cabeça. Onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz do meio do jardim. Não, vamos ler junto, o 10 também? Vamos lá, o 10, 1, 2, 3. Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive o quê? Medo, e depois me escondi. Veja a ação do homem. Quando Deus chega, o chama, ele está com o quê? Medo. E ele faz o quê? Se esconde, corre de Deus. Aqui está a razão porque muitos correm de Deus. Porque tem medo. Em algum ponto você tem medo, corre de Deus. E por que tem medo?
Porque teve o que? Vergonha. Por que Adão teve vergonha? Porque estava nu. Ele fala, eu estava nu, tive vergonha. E porque estava nu, fiquei envergonhado. Fiz o que agora? Me escondi. Porque estava com medo. Medo porque estava nu. Senti vergonha. Continua. Perguntou Deus: quem te fez saber que estavas nu? Não é curioso? A primeira pergunta da Bíblia é Deus que faz. Estou no livro de Gênesis. Para você que não sabe, o livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. E na primeira pergunta na Bíblia é Deus que faz. E a primeira pergunta foi: onde estás? Essa foi a primeira pergunta. Mas você sabia que no Novo Testamento também tem uma pergunta? Eu quero te perguntar para ver se você consegue pelo menos imaginar. Você imagina qual foi a primeira pergunta do Novo Testamento? Está vendo? Pergunta de gincana torta na cara da Holy Fest. Essas são difíceis. Não acertaram. Essa eu não consigo esquecer. Não acertaram quem foi? Pilatos. Essa então, meu Deus. Não acertaram quem era o discípulo amado. Jesus amado, nos abençoe. Mas a primeira pergunta do Velho Testamento, do primeiro livro da Bíblia, a primeira pergunta da Bíblia é: onde está? Agora a primeira pergunta do Novo Testamento, no livro de Mateus, sabe qual é? Pergunta para o seu irmão: você sabe qual é? Pergunta para quem está atrás de você: você sabe qual é? Qual é? Qual é? Não imagina? Te dei dica. Primeira pergunta, vou repetir. Primeira pergunta da Bíblia está no Velho Testamento, Gênesis. Foi Deus que fez. E qual foi? Onde estás? Primeira pergunta do Novo Testamento está em Mateus. E você sabe qual foi? Onde está o rei? Não consegue entender a semelhança? Vou te mostrar então a semelhança. Sabe qual é? Você só vai se encontrar no dia que você conseguir achar onde está o rei. Quando você encontra o rei, você também se encontra. Essa é a semelhança. Por isso que na velha aliança a pergunta é: onde você está? Mas na nova aliança a pergunta já não é mais onde você está. Na nova aliança a pergunta é: onde está Jesus Cristo? Ele é o rei. Eu preciso é dele. Está na hora, meu irmão, de você começar a achar Jesus. Está entendendo? Está na hora de começar a encontrar Jesus. A presença dele é o mais importante para você. A presença de Jesus é tudo que você precisa. Você não precisa de outras coisas. Tem que cair na real. E precisa ser hoje, irmãos. Você não saiu da sua casa à toa, você não veio para cá, está sentado nesse banco, nessa cadeira à toa. Você está aqui porque Jesus te trouxe aqui. E Ele não só te trouxe aqui para sentar na cadeira, Ele te trouxe aqui para você ouvir uma verdade. E a verdade que vai libertar a sua vida. Qual é a verdade verdadeira, de mais verdade que profunda que existe por aí? É que Cristo é a razão para você. A presença de Deus é que vai fazer sentido na sua vida. Para de correr atrás de outras coisas e comece urgentemente a ir atrás de Jesus. Onde Ele está, é onde você também tem que estar. Amém mesmo? Deixa eu continuar, senão eu não prego hoje. Na verdade já estou pregando. Continuando. Versículo 11. Perguntou Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse? Então disse o homem: a mulher, essa mulher
terrível. É essa aqui, ó. A culpa é dela. Essa mulher me iludiu. Abrindo parênteses. Não. Volta. Eu ia fazer a brincadeira com o novo herdeiro que está vindo, mas volta. Não sei se os irmãos sabem, mas a minha esposa está grávida novamente. Já comecei, agora eu vou fazer a brincadeira. Não sei o que ela colocou na minha bebida, mas mas ela me deu uma surpresa. Minha tia me ligou hoje, antes de vir para o culto. Ela, meu filho, que história é essa? Falei, minha esposa, tia, ela colocou alguma coisa na minha bebida aqui, não sei o que foi não, me apagou e acordei com essa notícia. Nem sei o que eu fiz à noite. É brincadeira, é claro. Mas estamos grávidos aí, estamos grávidos agora. Aleluia. Volta para cá. Volta para cá. Ai, deixa eu continuar a pregar para você. Então Adão falou para o Senhor: Senhor, essa mulher aqui colocou alguma coisa na minha bebida que fez eu comer do fruto que não deveria. E eu comi. 13. Disse o Senhor Deus à mulher: quem é que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: Senhor, foi a serpente, ela me enganou e eu comi. Então o Senhor faz o quê? Serpente, visto que isso fizeste, maldito és. Interessante que para a serpente o Senhor não pergunta nada. Eu até imagino por quê. Porque se ele perguntou para o homem, colocou a culpa na mulher. Se ele perguntou para a mulher, colocou a culpa na serpente. Aí ele pergunta para a serpente, vai colocar a culpa em mais alguém. O Senhor cortou logo a conversa. A culpado é você. Ouça, meu irmão, estou brincando aqui, mas ouça. Sempre tem um culpado. Você sabe quem é? O diabo, ele é o culpado de tudo. Se vai culpar alguém, culpa sempre ele, amém? Não fique culpando a sua mulher. Nós estamos orando pela família. Estamos orando por casamentos. Você está orando pelo seu marido? Você, esposa, está orando pelo seu marido? Você, marido, está orando pela sua esposa? Você, solteiro, está orando para casar direito? Fazer a coisa da maneira certa? Com uma mulher de Deus, com um homem de Deus? Mas eu vou te ensinar um segredo aqui. Não fique culpando a sua mulher, homem. O homem, ele deveria ter um outro posicionamento, que é aquele posicionamento que é o posicionamento de um homem. O homem, ele precisa se posicionar como homem, e a mulher espera isso. Como que é o posicionamento de um homem? Sempre protegendo a casa, a família e a mulher. A mulher espera que o homem proteja ela, que o homem guarde ela, que o homem guarde a casa, e essa é uma função de fato do homem, não é uma função da mulher. O homem aqui, Adão, deveria guardar a casa, não só a casa, mas guardar o que Deus tinha ordenado. Qual que é o problema de uma geração hoje? E Deus tem mudado isso na nossa igreja também. É quando você fala, vamos orar, enche de irmã, e cadê os irmãos orando? Graças a Deus isso está sendo mudado aqui na nossa igreja, porque a oração não é coisa de mulher, a oração é coisa de homem também. Homem tem que ser um homem que ora, guarda a casa. Aí chega em casa, eu estou ensinando os irmãos, olha, ora com a sua esposa, ora com os seus filhos. Até separei um dia para ir, segunda-feira, amém ou não? Quem fez segunda-feira passada e vai fazer amanhã também, diga amém. Mas você, como homem, não tem que ter vergonha de orar, tem que abrir a boca e orar na sua casa, porque é o homem que guarda. Veja, o pecado entrou, não foi por causa da mulher, o pecado entrou foi por causa do homem, ele que comeu. Se ele não tivesse comido, provavelmente o pecado não existiria, mas existiu porque o homem comeu. Ah, pastor, mas quem comeu primeiro foi a mulher. Pois bem, o que valeu foi quando o homem comeu para Deus, não foi quando a mulher comeu.
Mas os homens sempre têm a tendência, às vezes, de culpar o outro. Assuma a sua responsabilidade no seu lar, na sua casa. Não coloque tudo nas costas da mulher, da sua esposa. A oração, a responsabilidade da casa, da oração do sacerdote, não é da mulher, é do homem. É um homem que tem que se posicionar em oração. Nas convocações de oração, eu quero ver mais homens aqui. Graças a Deus tem tido muitos homens, eu quero ver mais. Porque o homem tem que orar. Antigamente tinha essa conversa mesmo no meio das igrejas. Oração é só mulher. E toda vez circo de oração era só de mulher. Chá de oração é só de mulher. Reunião de oração é só de mulher. E quem que era líder da intercessão da igreja? As mulheres. Nada errado. Não estou falando que está errado mulher orar. Acho que mulher tem que orar mesmo. Mulher sempre ora. O que está errado é quando o homem não se posiciona em oração. O que está errado é quando nós não vemos homens orando na sua casa, pela sua esposa, pela sua família. Isso está errado. Está errado é quando o homem nem na hora de almoçar ora. Na hora de jantar ora. Está errado. Ontem comemoramos o aniversário da minha filha mais nova. Mas já é uma regra em todo lugar. Mas minha filha do meio. É tanto filho, irmãos, que eu não estou nem sabendo. E está chegando mais um. Fora o cachorro. E tem gente ainda querendo me dar gato. Falando, não, já chega de filho. Mas, olha. Minha casa todo mundo sabe. Fizemos o aniversário dela ontem. Todo mundo pode orar, mas todo mundo sabe. No final, eu vou orar. No final de tudo, eu oro. Se ninguém está dando conta de orar, não tem problema. Eu estou lá para orar. Se estão sem forças, não tem problema. Eu sou o homem da casa. Eu estou lá para interceder. Quero que todos os homens aqui da nossa igreja aprendam o padrão. Homem ora. Não tem que esse negócio da esposa ficar carregando um homem na vida espiritual. Que esposa carregar um homem na vida espiritual? Que história é essa? Quem carrega o lar e a casa é o homem. Ele tem que se posicionar. Pastor, mas eu estou aprendendo ainda. Então aprenda rápido. Você é inteligente. Você é capaz. Deus já te deu capacidade para isso. Os homens podem falar amém? Amém. Urra! Nós oramos. O que mais? O Senhor depois fala que a culpa é da serpente, mas veja, irmãos, 3 coisas nós podemos ver aqui no texto, que é o que nós precisamos ser livres. Precisamos ser livres do quê? Da vergonha, do medo e também da culpa. Isso nos atrapalha a fluir em Deus. Isso nos atrapalha a receber as bênçãos dos céus. Isso nos atrapalha a alcançar as coisas que Deus tem para nós. Tem muita gente que não sabe lidar com o problema. Mas por que não sabe lidar com o problema? Porque ele nunca vai lá lidar com a raiz. Ele sempre está lidando com o quê? Com as folhas. Eu te falo uma coisa. Quando você corta o galho de uma árvore, vai crescer de novo, não vai resolver. Quando você só arranca as folhas de uma árvore, não resolve. A folha cresce de novo. Tem gente que até corta o caule da árvore, mas também não adianta, vai brotar de novo. Sabe por quê? Só tem uma maneira de arrancar uma árvore bem sucedido. Quando você arranca a raiz. Tem muita gente querendo resolver os problemas da vida. Como? Cortando as folhas, cortando os galhos, até mesmo corta o tronco, mas nunca resolve o problema. Por quê? Ele tem que lidar com a raiz. A raiz de todo problema na sua vida chama-se medo, vergonha e culpa. Se você não aprender a lidar com a raiz do problema, o problema na sua vida nunca será resolvido. Então, por que muita gente tem dificuldade de avançar, de prosperar, de ter os relacionamentos da família resolvidos? Por que tem muita gente que tem problema de lidar com doenças,
com depressão, com ansiedade e tudo mais, porque até hoje não entendeu que a raiz do problema é a vergonha, é a condenação, é a culpa. Lidar só com os galhos, com as folhas. Então não vai adiantar, a sua vida não vai haver mudanças, porque você não está lidando com a raiz. Para haver mudanças, nós precisamos resolver a raiz. E a primeira coisa que nós vemos aqui, que é a raiz de todos os problemas, é a vergonha. A vergonha é a consciência da culpa. É a vergonha que vai produzir em todo homem, em toda mulher, consciência de culpa. E quando eu tenho vergonha? Quando eu estou consciente do pecado. E quando eu estou consciente do pecado? Quando eu estou vivendo uma vida na lei. A lei revela para você o pecado. Eu preguei isso aqui 2 domingos atrás. Quando você vive a sua vida na lei, você vai viver a sua vida consciente de pecado o tempo inteiro. Quanto mais consciente do pecado você é, mais vergonha você vai ter. Por que tem muita gente que não consegue vir ao culto levantar as mãos aos céus? Porque ele é consciente do pecado. A vida dele gira em torno do pecado, dos erros, das falhas. Então ele não consegue levantar a mão a Deus e adorar. Por que tem muita gente que não louva o Senhor? Porque a vida dele, ele é travado, ele não consegue fluir na adoração. Porque louvar a Deus não é só cantar uma canção. Se você não canta uma canção, já está com problema. Mas se você só canta a canção, continua o problema. Porque não é só cantar uma canção, é de fato liberar o seu coração para Deus. A palavra de Deus fala em Jeremias que você deve buscar o Senhor de todo o coração. E quando você fazer isso, você vai fazer o quê? Vai encontrar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Só encontra quando busca de todo o coração. Então cantar não pode ser só um cantar. Tem que ser com todo o coração. Tem que ser para valer, amém ou não? Daqui a pouco nós vamos cantar uma canção para Deus aqui, vai ser o seu teste. Vai ser para você aprender a fluir em Deus, a tocar nos céus. Mas o que às vezes nos atrapalha? Consciência do pecado, que te leva a consciência de culpa, que te leva à vergonha. Então tem vergonha de orar. Por que tem vergonha de orar? Consciência do pecado, que é transmitido pela lei. Não, pastor, para orar tem que ter um ritual. Nós não podemos orar assim, de qualquer maneira. Tem que ter uma roupa específica, tem que passar perfume, tem que estar com o cabelo penteado. Nós só conseguimos orar se for de joelho. Ninguém pode orar assim, dirigindo um carro, andando na rua. E tem que ser no prédio, no templo sagrado, diante do altar. E tem que ter as palavras, porque não dá para orar de qualquer jeito, né? Então tem que orar direito. Excelentíssimo Deus e Pai, grandíssimo Senhor, saiu do altar, para Deus não recebe. Quem diz que tem que ter palavras chiques, eloquentes, para falar com Deus? Só assim que Ele te ouve. Você pode orar do seu jeito, filho. Mas tem gente que não ora, por quê? Vergonha. Vergonha por quê? Não sei orar. Quem disse que você não sabe orar? Você sabe falar? Você tem boca aí? Você fala na sua casa? Você fala lá com seus filhos, sua esposa? Você fala com amigos? Hã? Tem boca, tem língua? Sabe falar? Então você sabe orar. Orar é uma conversa, você vai falar, mas com quem? Com Deus, aí é diferente. Você só tem que aprender a levar sua mente, o seu coração a Deus, e falar do seu jeito. Fecha os seus olhos aí onde você está. Fala com Deus agora, fala: Deus, toca no meu coração hoje. Move na minha vida hoje, fala com Deus, abre a boca, fala com Deus. Eu tenho que ser livre dessa vergonha de orar, de falar com Deus. Temos que ser livres dessa vergonha de falar do nosso jeito, da nossa maneira. Fala com Deus.
Pede para Ele: Senhor, nessa palavra fala comigo, muda meu coração, na clareza, que eu possa ser livre dessa vergonha, dessa condenação, da lei, do pecado. Amém, amém. Pronto, você orou. Não é difícil. Eu estou aqui no jejum e estou falando: olha, ora com a sua esposa. Não é difícil, meu irmão. É simples, vai dormir. Amor, vamos orar. Pega na mão dela lá na cama e ora, fala: Senhor, abençoa a minha esposa, dá uma boa noite de sono para ela, guarda ela de todo mal, revela para ela o tanto que eu amo ela. Ela é muito amada, linda, maravilhosa. Amém. Orou. Pastor, mas foi rápido. Tá, você quer fazer oração de quanto tempo para ser uma oração? 2 horas? Meu Deus do céu, as coisas com Deus é simples. Para que você quer complicar? É só falar, é só se expor, é só abrir a boca, é só soltar a voz, e o Senhor te ouve e ainda te responde. Está na mesa almoçando, pessoal, para um pouquinho, vamos só agradecer. Pegue na mão. Obrigado por esse almoço, Senhor. Abençoa a vida do pastor Celso, da pastora Larissa, dos filhos dele. Está chegando mais um, abençoa também. Amém. Almoça, que simples. Mas isso faz diferença. Quando você fala com Deus, faz diferença. Faz o teste. Vamos fazer o teste agora. Nós vamos orar, mas você não vai falar, você vai orar com a mente. Amém? Cadê antes? Põe um fundo musical para ficar bonito. Vou fazer o teste, porque se eu não faço o teste, você não aprende também. Então eu estou aqui hoje no tempo de jejum para ensinar tudo. Sobe mais um pouquinho o fundo da música para ficar mais elegante, mais profundo, mais um pouquinho. Isso, mais um pouquinho, isso. Agora fecha seu olho aí onde você está, isso. Ora com Deus, mas não fala nada, sem falar. Ora, sem falar, só com a mente. Vamos lá, valendo. Ok. Continue, deixa a música, eu não mandei parar não. Ok. Agora nós vamos fazer o inverso. Agora você vai falar. Mas você vai soltar a voz, você vai falar. Vamos fazer o teste para ver se você vai conseguir perceber a diferença. Sobe a música, Anderson. Fecha seus olhos. Solta a sua voz agora. Fala com o Senhor. Solta a sua voz, fala com Ele. Senhor, nesta noite eu invoco o Seu nome, Jesus. Espírito Santo de Deus, eu invoco o Seu nome nessa noite. Que o poder do Senhor possa invadir toda a nossa vida, todo o nosso ser. Que o poder do Senhor hoje, nessa ministração, nessa palavra, possa invadir a vida de cada irmão, de cada um que está aqui hoje. Ele possa tocar no Senhor, ele possa sentir o Senhor, ele possa receber do Senhor. Cada irmão, cada um que está aqui hoje nessa cadeira, sentado, ouvindo, possa receber algo do céu hoje e possa sair daqui diferente, transformado. Eu quero orar nesse momento e clamar ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nem vou te perguntar qual foi a diferença. Já dá para você perceber.
Vem cá, Cauã. Vou orar pelo Cauã. Vem cá. Vou orar pelo Cauã. Fecha os olhos. Vem cá, Cauã. Estou orando. O que ele recebeu? Ele não me ouviu. Só estou te ensinando. Quando você vai orar por alguém, você precisa falar para ela ouvir. Porque quando ela ouve, ela é edificada pela sua oração. Nesses dias nós estamos orando em família. É importante que você fale, o mais simples que seja. Porque quando você fala, essa pessoa vai ser edificada pela sua oração. Quando nós estamos aqui em igreja, vamos orar, e daqui a pouco nós vamos orar. Mas quando você fala, essa pessoa que está aqui do lado vai ser edificada pela sua oração. Quando ela ouve o que você está falando, ela começa a ser edificada, algo dentro dela começa a mudar. Só porque está ouvindo o que você está falando, a fé que está em você está sendo liberada para ela. Quando você também fala, a fé vai sendo liberada dentro de você. Amém ou não? Olha para o irmão que está do seu lado agora. Abençoa a vida dele. Durante 30 segundos. Vê quem está do seu lado. Põe as mãos e ora. Libera a bênção na vida dele agora. Libera, ora. Abençoa. Aleluia. 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 Nós abençoamos. Liberamos fé, autoridade, ousadia, fervor do céu. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Aí, não dá nem vontade de parar mais. Fogo pegou. Está vendo? Quero ensinar os irmãos desses dias, são tempo de oração, nós estamos no jejum. Não adianta jejuar se não orarmos. Perde a vergonha. O que atrapalha você, que limita você, a consciência ainda sabe do que? Do pecado. Mas veja, para Adão, o Senhor não chega falando: Adão, seu pecador miserável, vou te matar, vou cortar a sua cabeça, eu falei que não devia. Não. O que Deus chega para Adão e fala: Adão, onde você foi, filho? Onde você está? Aí Adão pega e explica: Senhor, eu tive medo. Aí o Senhor fala para ele: seu burro, seu maldito, seu débil. Foi o que Jesus falou? Foi o que Deus falou para ele? Não, o Senhor falou para ele: quem fez isso com você, Adão? Veja, as perguntas de Deus são perguntas de amor, são perguntas de cuidado, não são perguntas de condenação, não são perguntas de: vou enfiar a mão na sua cara porque você pecou e destruiu todo mundo, tudo que eu fiz. Não, são perguntas de amor. Veja, para nós como homens de Deus, nós temos que ser como o Senhor, do jeito do Senhor. Quando vamos tratar a nossa casa, nossa família, nossa esposa, vamos fazer com amor, com ternura. É assim que Deus faz. É melhor do que afirmar, faça perguntas: amor, o que aconteceu? E ouça a explicação e tenta, entendeu? Contornar, não atacando, não acusando, não apontando o dedo. Assim é para um, é para outro também, para o marido, para a esposa, para os filhos também. Temos que aprender a relacionar, a conversar. Deus está ensinando, mas Deus também está ensinando a parar de acusar, de condenar. Mesmo Adão ter feito errado, Deus não o condena. Quem que Deus vai condenar no final das contas? É a serpente, que é o diabo. Mas você mesmo, Deus não te condena. Mas por que você tem medo de Deus, vergonha de Deus? Porque está com a consciência ainda, sabe, dos erros, da vida do passado. Ei, irmão, se você já se converteu, aceitou o Senhor Jesus, o seu passado foi apagado. Você nem deveria falar dele. Eu sei que tem alguns testemunhos que é para edificar e tudo, mas sabe qual que é o melhor testemunho da sua vida? É o testemunho da sua conversão em diante. Porque o que está antes, você nem saber quem você foi no passado, você nem saber, está morto, você não é mais. Você é outra pessoa. Outro, não é que você foi mudado, mudei, não, você não mudou, Deus te transformou, você é outro.
Agora tem que viver nessa aliança, nessa consciência. Eu sou outro, sou quem eu sou agora? Homem de Deus, mulher de Deus. Vira para quem está ao seu lado e fala: você é um homem de Deus. Ou se ela é mulher, você fala: você é uma mulher de Deus. Amém, meu irmão? Se posiciona assim. Nesse tempo de jejum é tempo de nos posicionarmos como homens do céu, mulheres do céu, que se movem em Deus. Deus não está te condenando, mas a condenação te trava. Quando você vive essa vida no pecado, achando que Deus está te condenando, te trava. Trava por quê? Só te traz vergonha. Vergonha de orar, vergonha de pedir, é vergonha de colocar os alvos. Você escreveu os alvos na ficha? Terrível coisa é para mim fazer uma ficha e você nem escrever. Eu vou te falar mais, não só escreve, mas guarda até o fim, até você ver tudo sendo consumado. Eu sei que meu filho foi, porque a minha esposa fez alguma coisa na minha bebida, mas estou brincando. Eu sei que o meu filho foi no susto. De fato, eu não estava planejando agora isso. Mas Deus mandou, amém. Estou feliz. Por que eu estou feliz? Porque não tem um alvo, nenhum, que eu coloquei diante de Deus, que Deus nunca realizou. Nenhum. Até o do quarto filho foi realizado, sem eu estar planejando. Esse quarto filho era algo antes de casar, que eu e ela conversávamos juntos. E antes de casar, a gente conversava de tudo, porque a gente casou na corte, nós não beijávamos na boca. Nosso relacionamento foi um relacionamento na corte, como nós dizemos aqui na nossa igreja. Eu cortejei ela, conheci ela, apaixonei por ela, por ela, não pelo corpo dela. O corpo dela foi o bônus, a graça, aleluia. Mas minha paixão estava na pessoa que ela era, porque eu fui conhecê-la. Então nós beijamos na boca, o nosso primeiro beijo foi no altar, no dia do casamento. Que beijo. Nossa primeira relação sexual foi na nossa noite de núpcias. E foi bom porque nós casamos virgem. Está vendo que dá certo? Temos 15 anos de casados. E antes de casar, era sonho, era plano nosso. Ela perguntou um dia para mim quantos filhos eu queria ter. Eu falei, acho que 4, gosto de 4. 4 é um número bom. E ela, eu também. Sempre quis ter muitos filhos. Falei, que coisa boa. E você quer ter 4 também? Ela é 4. Falei, amém. Só que durante a caminhada, meu pai morreu, a mãe e o pai dela faleceram também. Minha mãe mora longe, mora em outro país, tem muitos anos. E aí a gente foi tendo 1, foi tendo 2. O terceiro também a gente planejou, mas o quarto nós colocamos stand-by, porque não tinha, como que diz hoje, não é apoio não, a rede de apoio, o povo inventa cada coisa. Mas não tinha. Então, para a gente fazer tudo é a obra de Deus, porque é o seguinte, nós não paramos não, filho. Você pensa que eu paro por causa de filho? Nós não paramos não, vocês vão ver agora o que vai ser. Pastor, tem neném, graças a Deus, os encontros vão continuar do mesmo jeito, a igreja vai continuar do mesmo jeito, e eu vou estar aqui à frente do mesmo jeito, e ela também. E o filho, vem junto. Qual é o problema? Filho não é doença, filho é bênção. Vai junto e aprende junto. E no dia que o filho chorar, chora, mas fica aí. E o domingo 15 vai estar junto lá também. Chorando, balançando e pregando. E o menino já recebe desde a barriga. Não tem essa história não. Filho é bênção. Mas Deus realizou todos. Eu tenho as fichas de todos os jejuns guardados, como um testemunho de que Deus é verdadeiro e poderoso, e Ele faz mesmo. Você deveria guardar a sua também, porque vai ser um testemunho na sua vida, que você vai ver Deus fazer na sua vida, amém ou não? Deus nesse jejum vai fazer na sua casa. Deus nesse jejum vai realizar os pedidos que você está colocando diante dEle. Ele vai realizar. Ah, pastor, acabou o jejum, mas não acabou Deus não. Deus é eterno, Ele vai continuar existindo, Ele vai realizar na sua vida, amém?
Amém mesmo? Mas o que nos impede de acessar as bênçãos? Vergonha de que? De pedir. Porque temos vergonha de Deus por causa do quê? Consciência do pecado, dos erros, das falhas. Ah, pastor, eu tenho erros e falhas que eu não consigo vencer. Já experimentou colocar diante de Deus? Já experimentou nesse jejum apresentar ao Senhor? Ah, mas eu tenho dificuldades. Apresenta diante de Deus. E eu vou te falar mais, filha, as suas dificuldades não vão ser resolvidas longe do Senhor. Tudo que você tem na sua vida vai ser resolvido só diante de Deus. Só diante dEle. Amém mesmo? Então a vergonha nos atrapalha. Vergonha tira de nós essa autoridade, essa ousadia de falar com Deus. Por isso nós temos que vencer a vergonha. O que mais? Medo. Adão falou: Senhor, eu tive medo, porque estava nulo de vergonha. E a vergonha produz o que? Medo. A vergonha sempre vai produzir em você medo. Medo de chegar diante de Deus, medo de ser abençoado, medo de orar, medo de profetizar, medo de impor as mãos, medo de liberar uma palavra na vida de alguém, medo de assumir uma posição na igreja, medo que mais? De acompanhar pessoas, medo de se envolver, medo de estar participando, presente, ativo, forte, medo. Por que tenho medo? Porque tem vergonha. Porque tem vergonha, consciência de culpa. Está vendo? Uma coisa puxa a outra. É a raiz, tem que detonar com a raiz. Mas tem muita gente que tem medo de cair nas mãos de Deus. Você vê alguns falam: oh, irmão, só na mão de Deus. Ele já, Deus me livre, então. Estamos mortos, estamos fritos. Porque ele tem medo de Deus. Medo da vontade de Deus. Fala: a vontade de Deus é boa e perfeita para você. Mas tem medo de cair, de mergulhar de cabeça no Senhor. Não tenha medo. Vença o medo. Mas por que muita gente tem medo? Porque até hoje não sabe que Deus o ama. Tem medo porque até hoje a sua força é em buscar amar a Deus. A sua energia inteira está em buscar amar a Deus. Mas você precisa mudar a chave. Porque o seu amor por Deus não é o que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença na sua vida é o dia que você descobrir o tanto que Deus te ama. O dia que você descobre o tanto que Deus te ama, tudo muda na sua vida. Aí você vai viver uma vida diferente. Então tem muita gente que tem medo de Deus porque não sabe que Deus te ama. E se Deus te ama, Ele tem o melhor para você. Ele tem a melhor situação para você. Ele tem o melhor para a sua vida. Deus nunca quer te dar o pior. Deus sempre quer te dar o melhor. É por isso que eu não aceito na minha vida coisa ruim. Nem comida. Nem preocupo muito com o preço. Estava na feira não, na banca ali do irmão esses dias, inclusive. Chegando lá, eu fiquei até meio envergonhado. Porque chegando lá, ele falou: ai, pastor, cadê aquele evento de casais? Não vai ter mais não? Eu falei: vai. Dia 5. Ele falou: o senhor nem me convidou. Eu falei: está convidado agora. Tinha esquecido. Inclusive eles vão, Júnior. Falou com eles? Fala com eles, eles vão. Chegando lá, ele: pastor, tem umas bananas ali que eu peguei agora. E como eu sei que o senhor gosta de coisa boa, acho que é melhor o senhor levar delas. Sério? Ele: então daí, então, vou levar delas. E eu: quanto que é? Ele: é R$8 o pau. Eu falei: não tem nada não, meu irmão. É boa ela, então daí, vamos levar. Estou mercado demais. Quer saber se é caro? Não, quer saber se é boa. Deus falou que eu ia comer do melhor dessa terra, e é isso que vai acontecer na minha vida. Até a banana eu vou comer a melhor. Eu não tenho medo de ser abençoado. Nem tenho medo de viver debaixo da graça de Deus. Não tenho medo de estar nas mãos de Deus. Na verdade, nas mãos de Deus é o melhor lugar. Eu não tenho medo de colocar projetos diante de Deus e deixar Deus direcionar.
Eu não tenho medo do amanhã, porque eu sei que Deus vai providenciar algo melhor para mim amanhã. Talvez é por isso que eu tenho 4 filhos. Porque eu não tenho medo, eu sei que Deus está cuidando de todos. Você tem medo? O medo trava você. O medo não vem de Deus. A palavra de Deus lá em 1 João fala que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Qual o verdadeiro amor? Não é o seu. Porque tem muita gente que pega lá Apocalipse capítulo 2, né? A igreja, versículo 1, a igreja de Éfeso, e fala o seguinte, lá está falando o seguinte, que você deve voltar ao primeiro amor. Tem até a música, né? Conhece a música? Eu quero voltar ao primeiro amor. E alguém olha e fala, Deus, eu quero te amar mais. Eu quero amar mais. Eu quero, Senhor, aquele amor. Eu quero expressar mais aquele amor. Eu quero viver, Deus, e demonstrar o tanto que eu te amo. Esse é o amor verdadeiro. Aí outros ficam acusados porque ama pouco. Tem que amar mais, tem que voltar ao primeiro amor, meu irmão. Você não está amando o Senhor. Por isso que você peca. Seus erros sabe por que você não ama?